Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 21, dando continuidade às nossas exposições, essa série de exposições sobre o tema Um Reino de Sacerdotes, que é o tema geral da série de exposições. E hoje nós leremos e meditaremos nos versos 1 a 11. O título da mensagem é Escravidão, Justiça, Graça e Liberdade. Escravidão, Justiça, Graça e Liberdade. Porque esse texto nos mostra em alguns estatutos como esses elementos, a escravidão, a justiça, a graça e a liberdade podem se relacionar e como eles anunciam para nós o Evangelho de Cristo. Escravidão, justiça, graça e liberdade. Lerei Êxodo 21, de 1 a 11. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com o seu filho, tratá-la como se tratam as filhas. E se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, com os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos colocar diante de Ti a nossa vida agora, e ainda em espírito de adoração, sabendo que Tu estás presente, que é o Senhor quem fala na Sua palavra. Queremos ouvir atentos e pedimos que nos dês um coração capaz de compreender a Tua palavra e aplicá-la, e que nela enxerguemos mais uma vez a obra redentora do nosso Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero recomendar que você abra também em Deuteronômio capítulo 15, a partir do verso 12, onde nós temos leis referentes aos servos, e que você também abra em Levítico 25. A palavra de Deus ali está trazendo alguns estatutos, os mesmos estatutos, só que com algumas variações. É só para que nós, em algum momento que vamos precisar trazer essas versões, esses paralelos, para que você já tenha aí marcado e a gente manuseie a Bíblia com mais rapidez. Pois bem, meus irmãos, tendo entregado os 10 mandamentos, que resumem a lei moral, o Senhor agora passa a aplicar esses mandamentos a casos específicos. Conforme nós vimos na mensagem anterior, o Senhor começa com estatutos que se referiam ao culto, na verdade com leis cerimoniais, os versículos 22 a 26 do capítulo 20. Foi o tema da nossa mensagem no domingo anterior, o Deus zeloso pelo seu culto. E nesses estatutos aí, referentes ao culto, o Senhor aplica, como nós vimos, o primeiro e o segundo mandamentos. O texto desta manhã, por sua vez, ele inicia um trecho que contém aplicações, nesse trecho que lemos, particularmente do 7º mandamento.
que é o não furtarás, envolvendo relações de trabalho e relações conjugais também. E o objetivo desse texto, meus irmãos, é, antes de tudo, em primeiro lugar, no seu contexto original, estabelecer um padrão de justiça que cumpra esse sétimo mandamento, evitando tanto a exploração dos menos favorecidos, como a injustiça da parte deles também, aproveitando-se da sua posição de pobres. Porque é possível eu me apropriar ou me aproveitar de uma posição menos favorecida para agir de maneira desonesta. Isso é muito comum acontecer, certo? Basta você ver casos de pessoas que se fingem, por exemplo, de pessoas com deficiência, várias vezes foram flagradas e colocadas aí em várias mídias, né? Pessoas que se fazem de doentes para receber dinheiro e depois vão para casa andando. Às vezes vêm se arrastando e saem andando. Então é possível também a posição de pobre ou de rico, ela só tem uma diferença, é que a pessoa que tem riquezas, ela tem mais recursos para explorar. Ela está numa posição de maior poder, via de regra, não necessariamente. Mas ela está numa posição de maior poder. Então, tende a explorar. Mas pode acontecer uma exploração também, exatamente, por parte da pessoa pobre. E é isso que esse texto quer nos ensinar. Só para os irmãos terem uma noção, eu gostaria que abrissem em Levítico 19, verso 15, porque é interessante este estatuto, esse mandamento do Senhor no verso 15. Ele exatamente mostra que, seja qual for o segmento social, a condição econômica de alguém, é possível você praticar injustiça para um ou outro lado. Em Levítico 19:15 está escrito: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. O que Deus está querendo dizer? Você não vai favorecer o pobre só porque ele é pobre quando ele está errado numa demanda. É isso que ele quer dizer. E nem vai também comprazer ao rico. É interessante que ele usa dois verbos diferentes, porque a razão por que favorecemos o pobre é pela a pena que nós temos dele. E a razão por que muitas vezes nós favorecemos o rico é porque nós queremos agradá-lo. É isso que pode acontecer com o juiz. Certo? Então ele está dizendo, esses dois sentimentos, o de favorecer alguém que está numa condição menos favorecida, pode te levar, ou o desejo de agradar alguém que está numa condição que essa pessoa pode te retribuir, ambos os sentimentos podem se manifestar de maneira pecaminosa. Então é por isso que o Senhor tem várias leis, e nós não vamos esgotar toda a complexidade desse texto. Mas o ponto é esse, o objetivo é estabelecer um padrão de justiça que cumpra o sétimo mandamento, evitando a exploração dos menos favorecidos ou a prática da injustiça da parte deles, aproveitando-se dessa condição. E o termo pelo qual são chamadas estas leis, ele diz, são estes os estatutos que lhes proporás. O termo aqui, na verdade, seria melhor traduzido, ele aponta para o sentido de decisões, exatamente para um padrão de aplicação da justiça. No original, o termo seria melhor traduzido por juízos. Estes são os juízos que o Senhor, que lhes proporás. Aqui no sentido de decisões, padrões de julgamento, referindo-se às atitudes requeridas das partes envolvidas e às decisões judiciais que teriam lugar em cada caso suposto, de modo a aplicar corretamente a lei e promover a justiça. Por isso a palavra no original está aqui estatutos, mas no original a palavra é juízos, as decisões, os critérios pelos quais você vai julgar esses casos. E o Senhor aqui, ele cita apenas 2 casos à guisa de exemplo. Mas, antes de tudo, é preciso que se diga que essas aplicações elas faziam parte da lei civil de Israel, estabelecida por Deus nesse livro da aliança. Embora dadas, portanto, por Deus como regra infalível para Israel, essas leis não têm para nós um caráter absoluto em sua aplicação literal. Nós não vivemos uma situação de escravidão.
Em alguns lugares tem, né? Mas não de modo legalizado. Tá? Então, trata-se de estatutos próprios para o contexto histórico, cultural e revelacional em que o povo de Deus se encontrava no momento da sua promulgação. Nós já devemos entender de pronto que a humanidade está caminhando num desenvolvimento, certo? E que o próprio povo de Israel, acompanhando esse ritmo da humanidade, também está caminhando num desenvolvimento. E essas leis, elas têm o objetivo de exatamente conduzir o povo a uma atitude que manifestasse, primeiro, a justiça de Deus, e segundo, a graça de Deus, e que favorecesse a liberdade, porque esse é o desejo de Deus, é o padrão de Deus. Mas o povo está num contexto histórico específico, então essas leis civis, elas são adaptações culturais de princípios absolutos. Nós estamos no período que nós chamamos de teocracia, onde temos uma igreja-nação. Em certo sentido, aplica-se aqui o mesmo caso das leis cerimoniais, que nós vimos na semana passada. A lei cerimonial, ela foi abolida, inclusive, com a obra de Cristo. A lei civil, podemos tirar algumas ideias, noções dela, sem dúvida nenhuma, mas ela não tem para nós um sentido ou uma aplicabilidade absoluta. Então, nós vimos que o culto, né, através das leis cerimoniais, nós não sacrificamos mais animais, mas nós aprendemos os princípios que as leis cerimoniais nos ensinam, a saber que o culto tem a palavra de Deus como fundamento, que ele é marcado pela obediência da fé, pela simplicidade, pela pureza, pela consagração e pela comunhão com Deus vivo. Assim também, meus irmãos, o princípio de justiça que as leis civis do nosso texto encerram, e a lei moral que as fundamenta, o 7º mandamento, são universais para todos os tempos, mas a aplicabilidade é relativa, conforme cada cultura e cada tempo em que se vive. E eu gostaria ainda de trazer 3 observações necessárias a uma correta compreensão do nosso texto. Você precisa prestar muita atenção, porque esse é um texto polêmico, sobretudo nos tempos de hoje, quando se questiona muito na atual moralidade. A questão da escravidão é um pecado quase capital, né? Embora se tenha deixado de lado os pecados sexuais, né? Esses você tem que tolerar, mas a questão da escravidão não. Então há uma relativização aqui da moralidade na nossa sociedade. Pois bem, então nós precisamos entender algumas coisas do contexto para você compreender o que o Senhor Deus está falando aqui. Então, primeira observação, nós devemos notar que o Senhor não está a recomendar a situação de escravidão, que é a situação prevista no Estatuto. Ele não está a recomendar nesses estatutos que essas situações previstas se instalem no meio do seu povo. Mas o que o Senhor está a fazer é legislar sobre o fato de que elas ocorrerão por causa da pecaminosidade e da dureza do coração humano, lembrando que estamos numa sociedade tribal que tinha padrões totalmente, em vários aspectos, injustos. E não é que a nossa sociedade é melhor, não. Eu já falei pelo menos de uma área que a gente tem tolerado e que não deveria tolerar, que é igualmente pecado. Mas o ponto aqui é que Deus não está recomendando as situações previstas nos estatutos, não está recomendando que elas se instalem no meio do seu povo, mas Ele está legislando sobre o fato de que elas ocorrerão por causa da pecaminosidade e da dureza do coração humano. O objetivo dessas leis, portanto, não é dar chancela a quaisquer condições sociais nelas previstas, mas a corrigir os abusos praticados nessas condições que ocorrem. Às vezes por infortúnios advindos de crises financeiras, provocadas por secas ou por outras calamidades naturais, outras vezes crises provocadas pela própria administração irresponsável dos recursos dados por Deus, o que leva à pobreza e às relações de servidão. O próprio livro de Provérbios diz que o que trabalha com mão remissa empobrece. Então, há várias razões pelas quais alguém se torna pobre
E algumas razões estão nele mesmo, na sua irresponsabilidade. Nós sabemos disso, existem vários casos assim. Então Deus está colocando aqui estatutos para reger essas relações de servidão, também de maneira que aquele que muitas vezes se colocou nessa situação, ele possa também assumir a responsabilidade da restauração da boa mordomia. Segunda observação é que nós precisamos contextualizar historicamente o nosso texto, visto que temos uma compreensão da escravidão a partir da nossa experiência histórica, que é muito distinta dessa aqui experimentada em Israel. Então, o cuidado com o gatilho mental que a palavra escravidão cria em nós, por causa do tipo de escravidão que experimentamos ou que conhecemos, porque ela pode nos cegar para algumas diferenças importantes. Poxa, tem escravo na Bíblia e Deus ainda diz como tratar o escravo? Calma. A palavra escravo para nós tem um sentido, a palavra para Israel tem outro sentido e outra aplicação, e Israel está vivendo num outro contexto histórico, num outro mundo, e nós precisamos ter em mente isso. É gritante a hipocrisia do chamado multiculturalismo, que relativiza todas as culturas, mas condena a cultura bíblica. Não, toda cultura é válida. Mesmo a cultura que leva alguém a se explodir num grande estádio e matar um monte de gente. Tudo bem. Mas quando chega a cultura bíblica, a cultura bíblica é machista, chauvinista, motociclista e qualquerista. Esse multiculturalismo é hipócrita. Porque se todas as culturas são válidas, eu não deveria criticar a cultura hebraica. Ou a cultura do Oriente Médio, na qual as leis mosaicas se destacam como muito mais justas do que as leis da sua época. Há outras leis da antiguidade, há o Código de Hammurabi, existiam leis hititas, e várias outras leis da antiguidade, leis assírias, etc. Então nós precisamos contextualizar historicamente, para não confundir com a nossa experiência histórica. Terceira observação, nós notaremos na exposição que ambas as partes envolvidas em cada caso têm responsabilidade. Ambas as partes, o servo e o senhor. E podem potencialmente ambas as partes agir injustamente, tomando aquilo que não é seu. Em outras palavras, os preceitos combatem a exploração de qualquer dos lados dessa relação. Deus estabelece as responsabilidades por meio de exemplos. Observe que cada preceito começa com a condicional. Se comprares um escravo hebreu, verso 2, se entrou solteiro, se o seu senhor lhe der mulher, porém se o escravo disser assim, esse se está dizendo, se isto acontecer, você deve agir assim. Deus não está recomendando acontecer, mas ele está usando exemplos. Então, como nós temos, conforme já reconheci, uma experiência histórico-cultural distinta no que diz respeito à escravidão, eu quero expor esse texto na dependência de Deus, estabelecendo algumas diferenças entre as relações de servidão em Israel e as que conhecemos em nossa história, baseado no nosso texto e também no contexto cultural e em outros textos bíblicos. Aliás, não somente a nossa, né? As leis que regiam essas relações em Israel, elas eram também distintas de todas as nações pagãs do seu tempo. Eram leis de proteção para os escravos. E leis de proteção para os escravos eram um artigo raro no Antigo Oriente Próximo. Era raro. E nós precisamos, nós precisamos entender isso comparando com as próprias leis daquela época. Não é que elas eram de todo justas, mas injustas, as leis pagãs, mas, em geral, elas não favoreciam os escravos. Pois bem, eu quero, então, expor esse texto fazendo essa comparação e esse contraste. E eu vou colocar sempre esse enunciado. Enquanto a nossa experiência histórica é assim, a experiência de Israel era assim. Então, em primeiro lugar, o que esse texto nos mostra? Primeiro, enquanto em nossa experiência histórica, a escravidão era fruto de sequestro e tráfico de pessoas,
a servidão em Israel, em geral, era por endividamento. E, às vezes, a própria pessoa se vendia para pagar com trabalho a dívida. Então, talvez você pode colocar, enquanto em nossa história, a escravidão era muitas vezes forçada, naquela época a escravidão é fruto de alguém se vender para pagar uma dívida. Até podia acontecer de vender um escravo. E sim, existiam escravos que eram cativos de guerra. Mas o texto que nós estamos tratando, ele tem a ver com endividamento. A pessoa se endividava, muitas vezes por uma administração irresponsável, e ela não tinha com que pagar. Então, eu vou pagar com trabalho. Então, é bem diferente. Ela não era sequestrada e traficada, como aconteceu com, por exemplo, os negros da África na nossa época, ou como alguns brancos em outras regiões, em outras épocas, e alguns brancos que hoje também são escravizados em alguns lugares e que a gente não sabe porque não se divulga. Porque isso não tem a ver necessariamente com cor, mas com o povo que tem o domínio e o povo que é dominado. Então, isso é muito importante nós entendermos. Havia possibilidade de alguém vender um escravo, mas aqui é alguém que se vendeu. E esse é o contexto pressuposto do verso 2. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro. Na verdade, como vai ser estabelecido nesse mesmo capítulo, o tráfico e a escravidão forçada de pessoas era proibido na lei mosaica, pois era uma quebra do 6º mandamento, não matarás. Punida, portanto, com a pena capital, tanto a venda como a receptação. Veja o verso 16 do próprio capítulo 21. Então, não são escravos no mesmo contexto do nosso, que foram capturados lá em alguma região da África, muitas vezes por outras etnias negras, porque havia povos, reis negros que capturavam outros povos negros e vendiam e tinham comércio. E havia barões também, inclusive, nesse sentido, e até mulheres. E eu não tenho tempo para trazer aqui as questões históricas, mas se você pesquisar, você vai descobrir. Mas aqui, o tráfico de pessoas e a escravidão forçada eram proibidos. Veja aí o que diz o verso 15 do nosso texto, ou o verso 16. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Ficou claro? Não preciso me deter, né? O que raptar alguém e o vender, ou for achado ou receptar, será morto. Tráfico de escravos era punido com pena de morte em Israel. Então ficou claro para os irmãos. O Novo Testamento, ele também vai condenar esse crime. Em 1 Timóteo, capítulo 1, de 9 a 11, Paulo diz que não se promulga a lei para quem é justo, mas e aí ele tem uma série de pessoas ali que cometem crimes. Ele cita parricidas, quem assassina o pai, matricidas, quem assassina a mãe, e lá tem raptores de homens. É exatamente aquele que rapta, que sequestra alguém para vendê-lo como escravo. A Bíblia condena esse tipo de prática. Então, enquanto em nossa experiência histórica a escravidão era fruto de sequestro e tráfico, a servidão em Israel era em geral por endividamento, e a própria pessoa se vendia para pagar com trabalho a dívida. Segundo lugar, enquanto em nossa experiência histórica a escravidão era uma condição permanente, a relação de servidão em Israel era temporária. Então é muito fácil. Nossa experiência é permanente. Claro que poderia acontecer de alguém dar a carta de alforria, ou de um escravo favorecido pelo seu senhor comprar a carta de alforria, mas ela tendia a ser permanente. Mas a relação de servidão em Israel é temporária e não podia exceder, em muitos casos, 6 anos. Às vezes excedia, mas quando isso acontecia no ano do jubileu, que era a cada 50 anos, qualquer escravo era libertado. Isso está em Levítico 25. Mas, observe que aqui no verso 2 diz, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Por que de graça? Ele ainda estiver te devendo, mas você vai libertá-lo
sem cobrar mais nada. Ele não pode te servir mais de 6 anos. E caso a dívida fosse paga antes desse tempo, a pessoa poderia voltar à liberdade, mas não poderia exceder a 6 anos. O 7º ano era uma espécie, portanto, de sábado, a partir do qual aquele que serviu deveria entrar no seu descanso. E aqui é muito importante para nós entendermos a importância dessa lei também para a compreensão da história da redenção e do próprio Evangelho. Israel havia servido e o Senhor os libertara da escravidão do Egito e os estava levando para onde? Para o seu descanso. Então o povo de Israel precisava demonstrar a mesma benevolência, a mesma graça, o mesmo espírito resgatador que o Senhor lhes havia demonstrado. Então o Senhor ainda ordenava, mais do que isso, que os senhores dessem recursos para aquela pessoa recomeçar a vida. Isso está em Deuteronômio capítulo 15, eu peço que você abra lá. Deuteronômio 15. De 12 a 14 diz: quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. Veja que aqui ele está falando homem ou mulher, hebreu ou hebreia. E quando de ti o despedires forro, não o deixarás em vazio. Quer dizer, ele não conseguiu pagar, aqui é quando ele for vendido. Mas no primeiro caso, ele se vendeu. Então não importa o que ele te deve, não só você vai mandá-lo, deixá-lo livre, libertá-lo de graça, mas ele não pode ir vazio. Ele diz, liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar. Você vai dar um pouco do teu gado, da eira é um pouco de grão daquilo que já foi colhido e separado, que ele possa comer, e do teu lagar é o vinho, da uva, o fruto da uva, certo? Comida e bebida, liberalmente lhe fornecerás. Daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Não esqueça que você foi servo. Havia ainda, que o texto não nos diz, mas o contexto geral, histórico, havia ainda a possibilidade de ser libertado por um parente resgatador que tivesse recursos, como está escrito em Levítico 25, texto que nós indicamos, versículos 47 a 49. Lá está escrito, se um estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer, e se alguém do seu povo tornar-se pobre e vender-se como escravo a esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo, ou a alguém da família desse estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda a possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo, seu tio ou primo poderá resgatá-lo, um outro parente da sua família também poderá resgatá-lo, ou, se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo. Então, outro caso de um hebreu que se vende a um estrangeiro. Então, eu devo até ajudar a resgatar o meu irmão. Nós podemos, então, estranhar, meus irmãos, as prescrições dos versos 3 a 6. Talvez elas sejam mais complicadas para nós. Até aí está tudo bem, mas ele diz, se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Esse ponto pode ser complicado para nós, mas temos que ter em mente 2 fatos aqui. Primeiro, o sujeito se casava se quisesse. Ele já sabia da lei. Quem é que vai, sabendo dessa lei, casar durante o período que está pagando a sua dívida? Sabendo que não vai poder trazer. Ou ele junta dinheiro para comprar todo mundo, ou ele não casa. Ou ele permanece com o seu senhor, servindo, porque pode ser que o seu senhor seja um bom patrão. Esse é o ponto. Segundo, eu falei 2 fatos, mas são 3. Segundo, era raro um homem solteiro se vender como escravo. Era raro. Normalmente era um homem de família que tinha empobrecido por alguma razão que eu já falei, e aí ele não tinha como sustentar a família. Então, normalmente ele se vendia. Aí, nesse caso, quando toda a família trabalhava, então, ele, quando era liberto toda a família. Mas, terceiro, é importante também
nós entendermos que havia a possibilidade de alguém se vender como escravo, exatamente para ter uma família às custas do seu senhor. Portanto, as estipulações desse trecho, elas estabelecem uma prevenção ao estelionato por parte do endividado. Porque, veja, um servo que se casou na casa do seu senhor, ele está adquirindo uma família às custas dele, com escravas ou servas dele. Então, devemos lembrar que uma família representava a força de trabalho. Era possível que um escravo, conquistando a confiança do seu senhor, viesse a usar dessa confiança para se beneficiar, adquirindo e sustentando uma família às custas do seu senhor. Desse modo, preste bem atenção, ao invés de pagar a sua dívida, ele estava obtendo lucro. Era um bom negócio. Devemos lembrar, meus irmãos, que casamentos naquela cultura eram arranjados. Eles eram também uma transação econômica. Não se escandalize com isso. Nós não temos tempo para discutir essa questão, mas os critérios que nós usamos para casamento hoje não são necessariamente mais justos. Ah, mas é o amor, tá? Aquele amor que na próxima semana tu te separa, né? Ou é amor que quando você encontra uma melhor, você adultera e deixa a outra. Tem muita coisa que nós poderíamos discutir aqui que o tempo não nos permite. Mas o casamento tinha essa função de uma transação comercial que acontecia na época. Então, muitas vezes envolviam negociações. Então, era justo que, uma vez liberto, o homem ou pagasse o resgate da sua família, se quisesse levá-los consigo, ou ainda tinha a opção de dizer, olha, eu amo o meu Senhor, veja, eu amo o meu Senhor, eu não tenho nada contra ele me fez bem, ele tem me tratado bem. Eu amo minha mulher e meus filhos, eu não quero sair forro. Então o Senhor levará aos juízos, uma tradução possível aqui, a palavra é Deus, que a palavra aqui é Elohim. Ele o levará a Deus, diante de Deus, e o fará chegar à porta, que é a porta da casa, a ombreira, e há um rito pelo qual ele se compromete a servir o seu Senhor, para sempre, voluntariamente. E havia muitos servos que assim queriam fazer, certo? Então, tem mais outra questão. Se ele tinha a opção, então, de continuar nessa relação de servidão por amor à família e se tornava praticamente como alguém da família do seu senhor. Uma terceira distinção é que, enquanto em nossa experiência histórica os escravos não possuíam direitos nem salário, em Israel os escravos tinham certos direitos adquiridos por lei, de acordo com a relação de servidão envolvida. Então, os escravos da nossa experiência histórica não tinham direitos, aliás, eles vinham forçados. Mas esse escravo aqui, ele tem direitos garantidos por lei. Havia uma lei, o que nós temos aqui é uma lei trabalhista. Essa palavra é meio complicada, trabalhista. É ponto para outra discussão. Mas eram leis de trabalho. Veja, os escravos que vieram, por exemplo, para o nosso país, eles não possuíam direito de salário e tinham uma parca ração diária que eles comiam numa senzala onde eles eram jogados. Exceto quando tinham outro senhor mais benevolente. Mas aqui, veja, os servos tinham vários direitos. Primeiro, os servos deviam descansar no sábado. Isso está em Êxodo 20, no 4º mandamento. Nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nenhum vai trabalhar. Então o servo tinha direito, na verdade era obrigado a deixar o servo descansar no sábado. Eles também não viviam numa senzala, eles tinham casa, isso quando não moravam na casa do seu senhor. Além disso, a servidão envolvia salário, embora fosse a metade da diária de um trabalhador, porque o restante era para pagar a dívida. Abra em Deuteronômio 15, 18. Lá está escrito: não te pareça aos teus olhos duro o despedi-lo forro. Forro aqui é livre, né? De receber carta de alforria. Pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. O jornaleiro é o diarista, é o trabalhador braçal diarista. Jornaleiro vem de jornada, não tem nada a ver com jornal, tá? É de jornada de trabalho. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Então aqui está claro, ele servia pela metade de uma diária. Portanto, ele tinha um salário, certo? Então, fora a comida. E mais, os servos ainda, sabemos disso, eles tinham direito de entrar nas propriedades e comer do que ficava para trás nas colheitas.
Isso também está nas leis, lá em vários pontos, em Levítico, em Deuteronômio, etc. Presta atenção. Entrar não é o mesmo que invadir, como fazem alguns grupos revolucionários no nosso país hoje, quebrando o 7º mandamento, cometendo crime. Portanto, podemos dizer, meus irmãos, que a servidão em Israel era um tipo de relação empregatícia, na qual o trabalho era uma forma de abater a dívida. O segundo caso apresentado em nosso texto, observe, é o de um homem que vende sua filha para ser escrava. Nesse caso, diz que ela não vai lhe sair como lhe saem os escravos, ou seja, ela não sai depois de 6 anos, ela vai ficar na casa. Mas observe o que está subentendido aqui. Essa filha é vendida para casar-se com seu senhor. Porque, observe, se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, e ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Observe aqui que esse homem vende sua filha, porém ela é comprada para ser esposa do seu senhor ou do filho dele. Observe que apesar do termo escrava, que é o termo gatilho, lembra? O trato com ela não será o mesmo dado aos escravos comuns, indicando um status diferente. De fato, nós sabemos pela Escritura que havia vários tipos de escravos, entre os quais podemos destacar o mordomo, que era um escravo, mas que tinha autoridade sobre os bens do seu senhor. Você lembra de José? José é um caso. O outro caso é o de Eliezer, servo de Abraão. Em Gênesis 24, aquele que vai buscar uma esposa para Isaac. E pelo menos no período patriarcal, quando o homem não tinha herdeiros, o escravo mais antigo herdava as suas posses. Está em Gênesis 15, versos 2 e 3, quando Deus diz, eu vou te dar uma descendência. Ele diz, Senhor, até agora o Senhor não me deu filhos, e um servo na minha casa é o meu herdeiro. Um servo na minha casa é o meu herdeiro. Que escravidão é essa? Entendeu? Então, aqui se trata de um homem que vende sua filha como escrava, esse é o termo que está sendo usado aqui, ou serva, provavelmente em razão de uma grande dívida ou de uma situação de pobreza extrema. Porém, observe que se trata de uma escrava que se tornará esposa do seu senhor, verso 8, ou do filho dele, e por isso ela deve ser tratada como tal, com todos os direitos. Veja o verso 7 a 11. Olha, você não pode vendê-la. Se o seu senhor de repente diz, eu não quero mais saber dela, não. Ele não pode, ou ele permite que seus pais a resgatem, ou ele a despede. Ele diz, mas se a casar com seu filho, tratará como o quê? Como filha. Veja, apesar do termo escravo, está dizendo, ele vai tratar essa moça vendida como sua filha. É como sua nora. E se ele der ao filho outra mulher, porque a poligamia era uma prática na época, ele não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, a roupa, ele vai ter que pagar a maquiagem, a roupa, o cabelo, né? Vamos atualizando aqui, contextualizando. Ele vai ter que pagar os seus vestidos, os seus direitos conjugais. Veja, conjugal, ela tem direito conjugal. Se ele não fizer uma dessas 3 coisas, não permitir o resgate, ou se ele diminuir o mantimento, ou os direitos conjugais, então ela pode sair a hora que quiser e não vai pagar nada. Ela não é mais escrava. Você percebe a diferença? Então, é por isso que ela não podia sair livre após 6 anos, porque ela foi tomada por esposa. Em Deuteronômio 15, lembra? Lá diz o hebreu ou hebreia, nós temos um outro contexto no qual a serva podia sair livre, porque ali não se tratava de uma relação de casamento. Se você olhar em Deuteronômio 15, ele vai dizer, no verso 17, lá no final ele diz, e também assim farás a tua serva. Aqui é uma questão específica de casamento. Podemos, portanto, meus irmãos, dizer que as relações de servidão, nesse contexto, eram regidas por um código trabalhista e que as relações não podiam se sobrepor às leis conjugais. Esse é o ponto. Por fim, em quarto lugar, enquanto em nossa experiência histórica, os escravos não eram tratados como humanos, mas como bichos, todos os fatos acima mencionados mostram, por óbvio,
que o servo em Israel era considerado um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Ele não era um animal. Isso é muito importante, meus irmãos, e nesta perspectiva, uma das razões anexadas por Deus em Deuteronômio 15, verso 15, para o tratamento justo e compassivo dos servos, era que eles já tinham sido escravos e haviam sido libertados, devendo agir de igual modo com seus servos, como está em Deuteronômio. Veja, capítulo 15, verso 15. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando essa ordem a você. Qual é o padrão? Você foi resgatado da escravidão. Então, o padrão é escravidão? Não. O padrão é a liberdade. Fica claro para você que todo o esforço de quem adquire o escravo deve ser para que ele seja liberto, para que ele tenha a sua vida melhorada. Esse é o ponto. E aí eu quero concluir. Então, dizendo que os estatutos que o Senhor ordenou a Israel nos ensinam, antes de tudo, que o pobre e desfavorecido é tão pecador quanto o rico. E como tal, ele pode valer-se da sua condição para fugir à sua responsabilidade de extorquir o próximo. O rico, por sua vez, tem mais recursos para levar a efeito sua exploração, por isso precisa exercitar-se na generosidade, na misericórdia e na compaixão. Isso é mais importante, meus irmãos, do que a nomenclatura que nós usamos para descrever as relações de trabalho. Pois em nosso tempo, não são poucos os que são chamados de colaboradores, ao mesmo tempo em que são explorados numa verdadeira escravidão. Vocês sabem do que eu estou dizendo, porque alguns de vocês, eu já conversei, muitas vezes foram explorados pelo seu patrão. Então, é uma grande hipocrisia da nossa sociedade olhar para os textos bíblicos e condenar sem conhecer o contexto cultural. Segundo lugar, esses estatutos também nos mostram que a escravidão não é uma prática incentivada por Deus, mas regulada em seus efeitos. Victor Hamilton argumenta que, embora não proíba a escravidão, os preceitos da lei mosaica procuram dissuadir a sua prática. Ele aponta dois fatos para provar o seu ponto. Primeiro, era proibido, por exemplo, entregar escravos refugiados aos seus senhores. Isso está em Deuteronômio 23, de 15 a 16. Deuteronômio 23, 15 e 16 diz: não entregue a seu senhor o escravo, que tendo fugido dele se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês, que for do seu agrado. Não o oprimam, porque às vezes o senhor podia ser cruel, não cumprir a lei, e o escravo não aguenta e vai e foge. Ele está dizendo: acolha o escravo, não devolva para o seu senhor, não. Então, como observou outro comentarista, isso equivale a dizer que o escravo pode escolher não ser escravo. Para ganhar sua liberdade, ele deve esperar 6 anos, mas ele pode, ele pode ir simples e legalmente ir embora, sem consequência para o fugitivo ou para aqueles que o receberam. Outro autor conclui da mesma forma. Ele diz: se um escravo pode escolher não ser escravo, o conceito de escravidão não é aquilo que antes se pensava. Eu estou falando da escravidão em Israel. A escravidão, em certo sentido, é abolida quando deixa de ser um estado em que uma pessoa é forçada a fazer algo contra a sua vontade. Em segundo lugar, a frase que começa o texto, veja o verso 2, se comprares um escravo hebreu. Essa frase tem mais sentido do que nós podemos imaginar, porque ela remete ao relato da escravidão de José no Egito. Deus usa um termo que faz os ouvintes de Moisés lembrarem, em Gênesis 37, 28, 39, verso 1 e 39, 17. Gênesis 37, 28, 39, 1 e 39, 17. Essa expressão escravo hebreu, essa fraseologia, tinha um efeito na mente dos ouvintes de Moisés, com o propósito de impedi-los o que acontece no mundo. Devemos considerar também que, além do tempo estipulado para a servidão de escravos hebreus, nós temos o ano do jubileu, uma festa que era realizada a cada 50 anos e na qual todos os escravos deveriam ser libertados. Isso está em Levítico 25, que eu pedi para você marcar, não tem tempo de nós lermos, mas você pode ler lá, do verso 39 ao 46.
Então todas as propriedades voltavam para os seus donos. Essa verdade, meus irmãos, ela vai se tornando mais clara de que Deus queria dissuadir a escravidão à medida que a revelação avança. Em Isaías 58, verso 6, nós temos uma declaração explícita de qual é a vontade do Senhor para o seu povo em relação aos escravos e à escravidão. Isaías 58, 6, que eu quero ler, na Nova Almeida atualizada. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Aqui está o que o Senhor quer para o seu povo. Tudo isso nos leva a considerar os estatutos como instrumentos de dissuasão e não de incentivo da escravidão. Terceiro, os estatutos ordenados aqui pelo Senhor Deus para os senhores. E essa é a lição mais importante. Esses estatutos são reflexo do próprio tratamento do Senhor para com Israel. Quem tinha sido Israel? Um escravo no Egito, que foi adquirido por um novo Senhor, que os liberta para que fossem seus servos e sua esposa. Eles deveriam tratar os seus servos, portanto, do mesmo modo que o Senhor os tratara, com misericórdia e graça. Essa palavra de graça, a palavra é graça mesmo. Você deixará gratuitamente, você dará graça para com ele, mostrará graça para com eles, assim o Senhor lhes havia dado descanso da sua escravidão, e do mesmo modo, eles deveriam dar gratuitamente descanso aos seus servos. E eu concluo, meus irmãos, que esses princípios de justiça e de relações de trabalho e casamento, eles estão nos ensinando mais do que qualquer outra coisa da nossa relação com ele por meio de Cristo. Cristo é exatamente aquele que veio ao mundo para pagar a nossa dívida, para nos resgatar da escravidão que nós contraímos por causa do nosso endividamento, por causa do pecado que nós voluntariamente cometemos. Matthew Henry, ele nos mostra que Cristo veio para nos fazer sua noiva, a fim de o servirmos por amor por toda a vida. Matthew Henry capta de maneira poética, quando ele diz assim: ele, Cristo, amava seu pai e a sua esposa cativa e os filhos que lhes seriam dados, e não desejava ser liberado do seu empreendimento, mas engajou-se em servir nele para sempre. Cristo se fez servo para conquistar a sua esposa. E em segundo lugar, esse texto também fala de nosso serviço de amor a Deus, em união com o nosso Cristo, como diz o mesmo autor. Nós temos todas as razões do mundo para amar o nosso Mestre e a sua obra, e a ter nossas orelhas furadas, como quem não deseja ser liberado do seu serviço, mas encontrar-se cada vez mais livres nele e para ele, para servi-lo. Este é o grande ensinamento desse texto. Deus, o nosso Pai, enviou Jesus para libertar uma esposa cativa. Que o Senhor Deus aplique a palavra ao nosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.